Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre a hereditariedade e o ambiente. Nós vamos focar aí o desenvolvimento do indivíduo, especificamente na hereditariedade, e o ambiente em que esse indivíduo se desenvolve, né? A gente vai entender então por que as pessoas são diferentes, por que algumas pessoas são conservadoras, outras mais revolucionárias, por que algumas pessoas são delinquentes e outras mais obedientes à lei. Quais as determinantes da personalidade? O que é personalidade? Nós vamos estudar tudo isso, ok? Bom, personalidade. Vamos voltar à palavra persona do latim. A palavra personalidade, ela se origina do latim. Persona era o nome dado àquelas máscaras que os atores utilizavam para caracterizar personagens no teatro na antiguidade. Em psicologia, o termo também está relacionado à construção de um modo de ser. De como o sujeito é percebido pelos outros. Essa forma de ser percebida pelos outros a gente chama de personalidade. A personalidade, ela de forma total ou relativamente estável, é previsível dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam a pessoa na vida cotidiana, né? Ela é a totalidade relativamente estável e previsíveis de traços emocionais e comportamentais que caracterizam essa pessoa na vida social, na vida cotidiana, ok? A personalidade e comportamento. A personalidade, diferentemente do comportamento, ela é um modo de ser relativamente estável ao longo do tempo, mas em constante processo de construção. Já o comportamento é uma conduta, é um procedimento que pode variar, né, de acordo com o ambiente e a situação. E aí você tem um comportamento, ele muda conforme a situação, conforme o ambiente. Diferentemente da personalidade, que é um modo de ser relativamente mais estável ao longo do tempo, mas está em constante processo de construção. Ok? Agora vamos falar sobre as determinantes da personalidade. Nós temos fatores inatos, hereditários, e também fatores ambientais. Um ambiente facilitador. Toda pessoa é dotada de uma tendência inata ao desenvolvimento, mas que necessita de um ambiente que facilite esse processo. Então toda pessoa tem essa tendência inata ao desenvolvimento, mas ela precisa de um ambiente que facilite, ou seja, um ambiente favorável. A gente fala de uma planta que ela gosta de sombra, a gente coloca na sombra, ela vai se desenvolver. Se colocar no sol, não vai se desenvolver tanto. Esse é um processo descrito por Winnicott em 1983. A gente vai falar do Winnicott e esse ambiente facilitador. Nenhum ser humano se torna propriamente humano sem a atenção e o cuidado de outro ser humano. Famosa frase de Winnicott. Ambiente facilitador. Então, o ambiente facilitador, como o ambiente irá facilitar o processo de desenvolvimento psíquico? Depende do estágio de desenvolvimento, né? A gente tem os estágios de desenvolvimento do id, do ego, do superego. Dependendo desse ambiente, né, que irá facilitar e o estágio de desenvolvimento em que o indivíduo se encontra, a gente vai ter um ambiente mais facilitador ou menos facilitador. Os estágios de desenvolvimento, segundo Winnicott, nós temos ali a dependência absoluta, que é ali do 0, né, aos 6 meses, a dependência relativa dos 6 meses até os 2 anos, e o rumo à interdependência, rumo à independência, que é a partir dos 2 anos de idade, ok? Os estágios de desenvolvimento, vamos falar sobre cada um deles em mais detalhes. A dependência absoluta, que eu falei que é aproximadamente entre os 0 e 6 meses, ela tem a dependência, ela tem uma dependência muito grande do ambiente, né? É absoluta porque não haveriam chances de sobreviver sem os cuidados do ambiente, por exemplo, a mãe ou a pessoa que cuida desse indivíduo em desenvolvimento, do 0 aos 6 meses. Então, ela é absoluta, dependência absoluta. Há uma total dependência, mas, por exemplo, o bebê desconhece que é dependente, pois entende que ele e o meio são uma coisa só, ele não distingue ele do meio, ele entende que o meio e ele são uma coisa só, uma coisa apenas. Então, é o estágio de dependência absoluta, ok? As funções maternas, né, o holding, a mãe instaura uma rotina de cuidados, ela vai cuidando da criança ali nesse estágio de desenvolvimento, oferecendo uma sustentação corporal, psíquica à criança. A realidade é simplificada e permite que o bebê crie pontos de referência simples, estáveis, facilitando
a sua integração no tempo e no espaço, né? Esse estágio aí do 0 aos 6 meses. A mãe suficiente, eu queria falar sobre a mãe suficientemente boa. Uma mãe suficientemente boa, ou quem faz esse papel de mãe, identifica-se com as necessidades do bebê, possibilita a ilusão de que o mundo é criado por ele, possibilita ao bebê que o mundo é criado por ele, a base do fazer criativo. Ela funciona como ego auxiliar, enquanto o ego da criança ainda não está formado. Ela permite que a criança coloque em prática a sua tendência inata ao desenvolvimento, fazendo emergir o seu verdadeiro self, ok? Ela permite que essa criança coloque em prática a sua tendência inata ao desenvolvimento. Ela deixa a criança se desenvolver naturalmente, fazendo assim emergir o seu verdadeiro self, ok? Vamos falar agora da dependência relativa. Aproximadamente de 6 meses a 2 anos de idade. A criança já percebe uma realidade externa, separada dela, a capacidade de prever as ações da mãe, adaptação gradual às faltas do ambiente, né, onde o ambiente é falho. A mãe suficientemente boa saberá que nesse estágio, frustrar adequadamente, isto é, nem a evitando a demasia, pois as frustrações são necessárias para a noção de limites e desenvolvimento da criança, nem excessivas, injustas, incoerentes, colocando em risco o vínculo. Então essa mãe necessariamente boa, né, essa mãe suficientemente boa, ela sabe ponderar esse estágio e colocar a frustração e também, não de forma excessiva, mas também não colocando em risco esse vínculo, né, além de outras consequências nocivas à criança que está se desenvolvendo 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos. Agora vamos falar um pouquinho da independência relativa. Aproximadamente a partir dos 2 anos, a criança começa a perceber diferenciação entre ela e o ambiente, representado agora por outras pessoas, além da mãe. Se existiu e foi preservada até aqui uma relação permeada de afeto e de sentimentos de segurança, a criança estará preparada para começar a estabelecer novas relações, com chance de experienciar ou de experimentar a confiança. Essa é a fase, esse estágio da independência relativa, ok? Vamos falar uma coisa importante, que na adolescência a oscilação entre dependência e independência, a necessidade de um ambiente que esteja disponível para a comunicação, que exerça a lei sem retaliar ou simplesmente punir, né? Isso na adolescência. É importante salientar que os seres humanos continuam a se desenvolver por toda a vida, refletindo com a combinação de fatores das forças hereditárias e ambientais, as forças externas, né, do ambiente externo. Agora, sobre tornar-se adulto, em condições saudáveis, gradualmente o indivíduo se torna capaz de satisfazer tanto as suas necessidades pessoais, como assumir as responsabilidades com a manutenção ou modificação da sociedade em que se desenvolve e que se encontra. Isto é, se tornar adulto do ponto de vista winnicottiano, né? Winnicottiano. Isso que é tornar-se adulto, o conceito de tornar-se adulto do ponto de vista winnicottiano, né? Em condições saudáveis, gradualmente, o indivíduo vai se tornando capaz de satisfazer tanto as suas necessidades pessoais, como de assumir responsabilidades com a manutenção ou modificação da sociedade em que se encontra. Tá ok? Vamos falar agora sobre consequências das falhas ambientais. Se o indivíduo, o que são consequências das falhas ambientais? É quando o indivíduo se desenvolve num ambiente que não oferece a ele condições mínimas para o seu desenvolvimento sadio ou interfere no sentido de prejudicá-lo, tá ok? Vamos falar mais a respeito disso na próxima aula, ok? Thank you very much. Obrigado por assistir essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente prova para vocês. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.